Mas é um fato. Bons patrões têm maus funcionários. Porque se você é bonzinho, se você paga todos os direitos, se você é bacana, se você dá um incentivo, se você fala, tem que sair porque eu tenho que estudar, vai lá, dá o seu melhor, você não é reconhecido por isso. Sabe? Tipo, você não é. Agora, se você é aquele mal, chegou atrasado, bum, advertência. Tá indo embora, mas bum, advertência. Faltou, bum, Na verdade, advertência. eu acredito que é ser justo nesse caso. Olá, você do outro lado da telinha, super antenado, com a super antenada aqui. Episódio número 2, com muita novidade. As duas incríveis meninas super poderosas, Letícia e Marcela, aqui comigo. Parceiras não só nos negócios, mas também na vida. Tem muita história por aqui, né não, meninas? É isso Bastante. aí. É um prazer tê-las aqui comigo. Vamos conversar sobre muita coisa interessante. E eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocês a priori. Começar com a Letícia. Letícia, quem é Letícia? Conta pra mim um pouquinho. Meu nome é Letícia Oliveira, venho de uma família mineira, sou formada em administração, marketing, fiz um pouco de letras também. Trabalhei muito nessa área de marketing, principalmente na pandemia. E após isso, eu tive que migrar para o comércio. E hoje eu tenho o Bisto Delas aqui no JK. Aqui, né, que ela tá falando, gente, aqui é porque nós estamos no mesmo prédio, na qual é o estúdio e também o bistrô, literalmente delas, que tem muita comida gostosa. Marcela, agora vamos falar um pouquinho quem é Marcela? Me conta. Bom, ao contrário da Letícia, eu sou paulista, vim para Goiás porque queria dar continuidade nos meus estudos. Me formei em Direito lá em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e daí vim para cá fazer o mestrado. Me apaixonei por Goiânia, não quis ir embora nunca mais e comecei a dar aula, né? Sempre foi meu sonho dar aula e consolidei minha carreira nessa área. Então, além de advogada, eu fui professora por mais de uma década, e eu prefiro não dizer quanto tempo, porque isso revelaria um pouco mais do que eu quero. E foi dando aula que eu conheci a Letícia, né? Olha. E quando eu a conheci, eu acabei despertando para um outro sonho que estava guardadinho dentro de mim, que era a vida gastronômica. Eu queria desde sempre abrir um café ou um bistrô, e a Letícia já tinha aí um negócio nessa área, e a gente começou a desenhar o nosso sonho juntas. Primeiro a gente desenhou o nosso sonho romântico, o nosso sonho de amor, porque a gente se apaixonou já na primeira semana. E depois a gente foi construindo os negócios e eu fui migrando de área. Hoje eu não dou mais aula, continuo com o meu escritório de advocacia, mas o que me deixa feliz, o que me deixa confortável na vida é realmente o bistrô delas. Olha isso, gente. É engraçado que vocês saíram de uma profissão totalmente diferente para vir para a gastronomia, que foi um sonho comum das duas, né? Que acabou culminando, deu certo. E isso é muito bacana. Letícia, aproveitando o gancho do que a Marcela me falou, vocês se conheceram na faculdade. Como que foi isso? Então, na verdade foi assim. Perdi meu pai na pandemia, trabalhava numa agência de lançamentos de produtos digitais. E aí surgiu a oportunidade de assumir uma lanchonete da faculdade. E a melhor maneira de trazer a minha mãe de volta para uma rotina, uma vida, para dar um ânimo para ela, era o trabalho. Depois de tudo que ela passou, né? Exato. A gente sempre fala que terapia de pobre é trabalho, né? Vamos trabalhar que a gente esquece. Foi incrível. Então, no início eu conciliava a lanchonete com a agência. Posteriormente, a lanchonete foi crescendo em suas demandas. E aí você foi deixando a agência aos pouquinhos. Sim, fui deixando a agência aos poucos e assumi a lanchonete e a gente aumentou o faturamento, né? Aumentou as vendas, tudo que a gente podia colocar. Enfim, era um lanche, começou a servir almoço, era lanche à noite, a gente começou a servir janta, enfim. E é isso, lá a Marcela dava aula, né? Você dava aula, e aí como foi que você conheceu esse encontro seu e da Letícia? E eu conheci a mãe da Letícia antes dela.
Olha. que a mãe dela levava o café para a sala dos professores, né? Pessoa mais maravilhosa, super simpática, super querida. E algumas vezes chegou a abrir a porta da sala dos professores que estava sempre trancada quando eu chegava. Então, Você chegava muito cedo e aí ela acabava que, além de te sim. servir um cafezinho, abria a porta pra Imagina você. isso, a pessoa que leva o café. Café é minha paixão. Só não, para mim só não é mais apaixonante que a Letícia. É, e ela E ainda servia o café e era simpática, era querida. Ela é de abraçar, de beijar, assim como a Letícia é. Então já estava apaixonada por Mineiro, ela né? ali. Família mineira é isso, é do beijo e do abraço. Mas eu não ia na cantina. Nunca ia na cantina porque eu chegava, tomava o café, dava minha aula e ia Então você, embora. a priori, fez amizade com a mãe da Letícia, ponto. Não imaginava Sim. nada. Tanto que até hoje eu a chamo de tia Nível, que é super estranho. Mas É, ela era a realmente. tia do café. É realmente a tia do café que aí. Sim, porque Era ela era a cantina cantina da da tia. tia. Ah, Então tá. todo mundo a chamava Era de tia. cantina da Cantina da tia. tia. Tinha um Sim. nome ainda. Aham. Eita. E eu só fui até a cantina porque eu dividia apartamento com uma amiga que estudava na faculdade, onde ela Sim. falou assim: Ah, Marcela, vamos lá, vamos tomar um lanche na cantina. A gente tá acordando cedo demais pra fazer alguma coisa pra comer. E eu falei: Ai, tá bom, vamos na cantina, vamos gastar dinheiro nessa cantina. E, e aí, quando eu vi a Letícia pela primeira vez, eu já. Foi a primeira vez que você foi lá pra poder. Foi a primeira vez tomar um café da manhã. Fui comer Você um foi misto. tomar o café da manhã e já conheceu a Letícia, a primeira Aham, vez. sim. E ela Misto tava com lá. café. Um misto Agora com sim, café. vou perguntar. Que eu, é claro que eu sou muito Pode curiosa e eu quero perguntar. Dá um pause aí, Marcela. Porque a Marcela a gente já sabe. Agora, a percepção. Como foi? A primeira vez que você viu a Marcela, Normal. conversaram, trocaram ideia e. Normal como qualquer outra cliente da faculdade. Ah, ela sabe disso. Eu nunca namorei com uma mulher, né? Minha primeira vez que eu namorei com uma mulher foi com a Marcela. Então, assim, era uma professora da faculdade, como pra mim, como qualquer outra professora. Assim, ó, a Marcela é muito querida. Uma pessoa maravilhosa. Eu sei, gente, eu vou dar um adendo. Eu vira e mexe, né? Eu tô aqui no escritório, aqui no podcast, dá aquela fomezinha, eu desço lá no bistrô delas, né? E o que que acontece? A Letícia eu já conheço uma longa data, né, Letícia? Sim. Não é de hoje, é de outros carnavais. Porém, a Marcela eu conheci através da Letícia. E, gente, pensa naquela pessoa da primeira vez, foi super receptiva, super carinhosa, já trocamos ideia. E aí, quando eu vi, eu já tava contando segredos pra Marcela. Eu falo, A dá Marcela é ódio. danada. A bichinha, ela arranca os segredos da gente. Quando a gente vê, a gente já tá conversando, já tá contando segredo. É muito É engraçado, né, muito Letícia? querida, é muito fofinha, é muito receptiva, é muito carinhosa. É uma pessoa de uma inteligência, assim, fora do Extrema. comum, de uma sensibilidade surreal. A pessoa mais fácil que tem de conversar é com a Tá Marcela. vendo que hoje ela é apaixonada, né? Mas no Se dia naquele momento foi só ela uma deu uma cliente. de durona aí naquele dia. Ela que naquele dia você não. Ela me Você chamava não de conseguiu, garçonete não. da Santa Ceia. Por era quê? muito- Como Eu que é era, isso? porque eu muito sou muito boazinha. boazinha. Falei, aquela professorinha garçonete da Santa Sé, porque os alunos todos adoram ela. Gostam. Tipo, professora Marcela pra tudo. E assim, a gente começou a conversar, na verdade, Uhum. quando o desanda a coisa entre É nós isso que eu quero duas, saber. Eu ia perguntar agora. foi porque a Marcela também perdeu o pai na pandemia. Ela perdeu na Páscoa. Então, na verdade, foram dores, né? Uma coisa que Sim. não é legal, mas foram dores que se uniram, né? Sim, ela perdeu em abril e eu perdi em setembro. Desculpa a pergunta, não quero ser indelicada, mas os dois foram por conta Os dois do Covid. Covid. Sim, os dois por conta de Covid. Então, assim, é muito difícil a gente conversar com pessoas que não passaram por certos tipos de situações e todo mundo fala assim, poxa, eu entendo, poxa, eu sinto muito e tal. E eu sou muito. Ela, na verdade, ela entendia. Diferente de qualquer pessoa que fala assim, eu entendo, ela realmente Sim, entendia. mas eu não sabia. Aí eu fiz uma postagem do meu pai e ela foi e respondeu assim, poxa, eu sinto muito. E eu já tava assim, putaça. Eu falei, eu te Cansada do De sinto todo muito. mundo Falei, eu te falando entendo. que me entendia. E eu falei assim, aí eu mandei em letras garrafais, tipo assim, entende como? Sabe, tipo assim, nada a ver você mandar que entende. Aí ela, poxa, perdi meu pai também na pandemia. Aí eu, Aí te desmontou. que droga.
A Letícia, gente, a Letícia é a mais durona. Conheço a Letícia, realmente ela é durona e não é de hoje. Ela foi bem incisiva com você e você quebrou ela no meio, né, Marcela? Sim. Não, e nem era minha intenção, porque realmente eu vi aquela dor. Assim, meu pai, ele não morreu do Covid, ele acabou tendo complicações pós-Covid, mas a dor é a mesma, né? Assim, Claro, claro. e a dor de não poder ver a pessoa que você ama nos momentos finais. Então, assim, eu entendia realmente tudo que ela tinha passado. E aí, quando eu coloquei aquilo, não foi para me aproximar dela, porque naquele momento, Você nem embora eu pensava nisso. Aham. tivesse um interesse já nela, naquele momento era só, poxa, que triste, ninguém devia ter que passar por isso, E sabe? pronto, era uma pessoa pra conversar, era E uma daí pessoa... vocês começaram a conversar. Sim. Sim. E Na assim, verdade, ela me seguiu meia cidade, porque eu falei que andava de bicicleta. ah, Falei, eu ando de bicicleta de vez em quando, vou em alguns parques. Aí saí pra andar de bicicleta num domingo, de repente tô vendo ela postou que Sábado. tava, num sábado, ela postou que tava em todos os parques da cidade de bicicleta. Aí o último que ela postou era do lado da minha casa. como E eu tinha acabado de chegar e olhei o Instagram e assim? falei assim, uai, você ainda tá aí? Aí ela falou assim, acabei de chegar. Aí eu já tinha tirado o Não, mas aí é a tênis, arte da já. conquista já. Aham, peguei minha bicicletinha de volta, desci pro parque onde ela tava. Calma, não tava procurando. Meu rolê de bike era, de fato, fazer uma postagem em todos os parques de Goiânia. Só Sim, isso. nesse sábado. Nada mais Gente, que isso. Letícia, conta a verdade. Nós estamos no podcast, agora Mas você eu pode sei que eu- abrir, pode conversar, pode contar. Conta pra gente. Você já estava de olho na Marcela e falou, cara, eu vou conquistar, não interessa como, Nesse dia. vou em todos os parques da cidade, porque um deles, já que ela E faz você tá rolê aqui de que é o bike, pior? ela estará. É porque eu cheguei no parque. A gente ficou lá Principalmente trocando pra uma mim, ideia. Letícia, te Ficou lá. conheço há anos. A gente ficou lá no parque conversando e tal, tal, tal. Aí, minha prima mandou uma mensagem. A gente tinha marcado de sair à noite. Minha prima mandou uma mensagem falando pra eu ficar com meu avô no hospital, que ele tava internado. Falei, beleza. Só que meu sangue já tinha esfriado. E aí, saí super atrás. Falei assim, não, eu vou pra casa agora. Tipo, era uma subidona. Ela morava no Oeste, eu moro no Parque Amazonas. Então, assim, subi até Assis Chateaubriand e pedi Gente, um ela já Uber. tava morta. Ela Ela pediu Pedi tava um Uber, morta, pedi ela um já tava Uber. com certeza que ela já Pedi tava. um Uber, desmontei minha bicicleta e coloquei Ela só me Menina, contou essa história muito Marcela, vou te depois. contar. O que eu lembro da Letícia, que realmente... Não, ela era atleta, ela era super pernões, atleta. gente. A perna da Letícia era um trem fora do normal, eu lembro bem disso. A gente conhece, tem mais de 10 anos, né, Letícia? Tem por aí, uns É, 9, 10 anos. É. Então, assim, lembro bem disso. Porém, pra rodar todos os parques, dê valor. Não, Dê valor. falei, gente, Vou tá querendo. quero. Mas agora eu quero conhecer um pouquinho. Porque, assim, quando a gente pensa em formar, normalmente a gente pensa numa área afim, que a gente gosta, que a gente planeja o resto da vida, né? Porque normalmente é assim, trabalhar naquilo. Você é da área do marketing, administração, enfim, e você da área do direito. Ok, se uniram, né? Mas quando foi para Letícia, a pergunta primeiro para você, que você falou não, realmente marketing eu vou deixar de lado e vou priorizar. Que você começou com a lanchonete da, como que era da Cantina tia? da tia. Cantina da Da tia. cantina da tia. Mas você falou que ainda Pós cantina da tia surgiu o Café da Hora, que fica dentro de um prédio comercial também, na Avenida Ricardo Paranhos. E agora o bistrô delas aqui no Jardim Goiás, no prédio JK. E quando você falou assim, vou deixar total marketing e administração, vou dar um tempo, não vou continuar. Foi quando a gente expandiu lá na cantina da tia mesmo, que eu vi que não dava. Na verdade, tem que ter foco, não dá pra fazer tudo assim. Não dá pra abraçar o mundo. É, não dá, infelizmente. Mas óbvio que se eu tivesse oportunidade, pô, não é fácil você ser empreendedor no Brasil. É muito imposto, é muita taxa, é muita burocracia, é muito tudo, né? É um ato de coragem, né?
Empreender, eu É falo uma que é um ato de coragem loucura, não é nem diário. coragem. Às vezes eu penso que é até burrice. Porque é muito mais fácil a gente ser CLT, você recebe o seu, faz ali mais ou menos o que você quer. Tem férias, 13º. Pô, a gente não tem férias, a gente não tem 13º. No final do ano, a gente não tem ali uma estabilidade, algo que te dá uma segurança. Não, não existe isso. Normalmente quem está empreendendo vai pagar isso, né, para o seu funcionário Exatamente. e não receber. Exatamente, É um exatamente. pouquinho. Marcelo, mas e você? Quando você falou assim, o direito, eu sei que você não deixou totalmente o direito, mas que você teve que abandonar algumas áreas do direito. Quando foi que você falou, não, não dá mais, eu vou ter que fazer deixar algumas coisas de lado? Olha, na verdade, quando a Letícia saiu da cantina, a gente já vinha conversando sobre abrir algo nosso. E aí primeiro ela abriu o café da hora e a gente fez um teste, né? Eu ficava alguns dias da semana trabalhando com ela, porque havia esse medo também. Nosso relacionamento sempre foi incrível. Então, trabalhar junto é algo que podia colocar o nosso relacionamento em risco. Então, a gente fez um teste primeiro. E a gente trabalhando junto foi ainda mais incrível Sim. do que era somente o relacionamento. Então a gente decidiu apostar nisso, que era algo que a gente gostava. Na mesma toada, eu vinha me decepcionando muito com a academia, né? A academia no Brasil, eu tenho algumas teorias de que muito em breve a gente vai ter pouquíssimos professores e professores que não são bons, né? Então, já não vinha contente, a gente vem vendo uma realidade na sala de aula de professores que ganham pouco, de professores que não são respeitados pelos alunos, a realidade da docência no Brasil, É. ela é difícil. Então, não estava valendo a pena, mas a verdade é essa, eu estava trabalhando muito mais do que eu gostaria. Não, não dá para dizer que ganhava mal, né? Até porque Sim. em mais de 15 anos dentro de sala de aula, eu tive muitos cargos de coordenação, até de direção, então isso fazia com que eu ganhasse bem perto dos outros professores. Mas não compensava quando eu via que os alunos não estão mais aprendendo, que eles não estão mais se dedicando, que a educação no Brasil virou um negócio. E um negócio que não se preocupa com a educação, mas se preocupa com o dinheiro. Comércio. Exatamente. Então isso ficou bastante ruim. E aí eu vinha desacelerando a sala de aula, diminuindo bastante a sala de aula, focando mais no escritório, mas queria realmente abrir algo que deixasse meu coração mais quentinho. Quentinho. É aquele negócio entre ganhar, né? Ter retorno da sua profissão, da profissão que você escolheu, e fazer algo que realmente preencha o seu coração, Exatamente. responda às suas expectativas, né? Quando eu conheci a Marcela, ela dava aula em 4 faculdades. Nossa. É tipo Inclusive surreal. fora de Goiânia, então eu pegava estrada para poder dar aula. Não me arrependo, foi Em qual incrível. cidades que você dava? Ó, eu já dei aula em Jussara, já dei aula em Umas, já dei aula em Piracanjuba. Era animada, hein? Acho que no interior foram essas. E Aparecida de Goiânia E também. a gente já sabe que foi a Letícia que te trouxe para esse mundo gastronômico, né? Como Ah, se... não, eu sou. Já tinha falado pra Marcela já, falei, não larga esses trem. Falei, tá doido? Marcela gosta demais de bater de frente com o sistema, sabe? Tipo, vamos dar uma aula direito, vamos fazer a coisa Vamos direito. fazer as Pô, e pessoas pensar, não que eu já tá, a ouvi gente muita não Marcela tá. falar A isso. gente não tá com esse sistema mais. Entende? As instituições hoje de educação são instituições financeiras. Os alunos não querem aprender, os alunos querem diploma, querem Quer mercado de ganhar trabalho. dinheiro, quer Então, ir pro assim, mercado, ganhar seu dinheirinho, conheço. não importa como, nem Isso. as formas que vai chegar ao resultado final, não é Eu isso? falo isso que eu passei 3 anos lá na faculdade com a cantina. Então, assim, acredito, torço que em algum momento a gente passe por algum tipo de reforma na educação, porque vamos ter profissionais horríveis, né? Nós já temos aí adolescentes horríveis, né? Vamos ter péssimos médicos, péssimos advogados, péssimos tudo, porque as pessoas não se dedicam, que é fácil, né? Então, no meio que a gente tem aí de influenciadores, de
profissões, desculpa, mas de certa forma vazias, sem qualificações, que não há necessidade, que é só opinião pública, sabe? Sem embasamento, para que serve a faculdade? Não precisa pensar. Não É tudo precisa prontinho pensar. ali, você tem que responder aquelas matérias, não é? E ganhar o ponto no que está escrito ali. É muito teórico, mas na hora de colocar para pensar, colocar para ser humano, sentir, praticar, olhar no olho do outro E e a, não tem Dá essa pegada, desânimo mas de trocar ideia com exatamente, as aham. pessoas, e a porque gente perdeu Vazias, muito, né? enquanto sociedade, a gente perdeu muito do decoro. E eu acho que essa é uma palavra importante. As pessoas não sabem mais como se comportar Não. em nenhum lugar. Então, na sala de aula, os alunos escutavam o professor, eles estavam ali para aprender. Hoje eles não estão ali para isso, né? Eles estão Só ali para para pegar o diploma. ficar mexendo no celular, passar o tempo, na hora de fazer a prova vão reclamar que o que tá na prova não é o que o professor deu, porque eles não estavam ouvindo, então não é aquilo mesmo. É óbvio que isso não são todos, né? Mas e da, Infelizmente, a grande e maioria. da mesma maneira, eles vão sair dali, porque a escola, gente, é só um aprendizado para a vida. Então, eles vão sair dali, para onde quer que eles vão com a mesma mentalidade. Então, o que a gente vê hoje? No Congresso, parlamentares sem decoro. No hospital, médicos sem decoro. Né? Você vai numa loja, pessoas que te atendem sem decoro. E nós precisamos disso, de entender onde nós estamos, como nos portar, a maneira que a gente. Ah, tem jeito de se vestir? Tem jeito de se vestir, isso é importante. E de maneira nenhuma tô sendo aqui conservadora e dizendo que a gente não Não, pode usar a sim. roupa que quer e falar o que quer. Mas Mas tem é lugar para isso. respeitar os momentos e os lugares onde nós estamos. Isso é Marcela, importante. uma pergunta. Você concorda comigo que a faculdade, você que foi professora por muitos anos, virou fábrica de profissionais e esses profissionais não estão preparados para o mercado, mas principalmente na questão de humanização? Nossa, eu acho que eles não estão preparados de nenhuma maneira. A questão da humanização tem se perdido e eu acho que não é no Brasil, né? Eu acho que isso é global. Mas o mercado de profissões, aí acredito que eu só posso analisar o Brasil. E o Brasil está perdendo muito. A gente tem aberto faculdades em cada esquina do país. O MEC Perdeu a qualidade não tem total, né? fiscalizado da maneira que deveria Exatamente. fiscalizar. Então, tem faculdades que, na hora de abrir, apresentam um corpo docente incrível, apresentam um material Mas não incrível, se mantém, prédios né? incríveis, mas não se mantém. Hoje, a fiscalização do MEC ela é online, para verificar, não todos os cursos, mas a maioria dos cursos. Sim. Online. Como é que você faz uma fiscalização online para saber se aquela faculdade tem qualidade ou não? Você que é na área do direito, você acredita que isso culmina muito na questão de, por exemplo, na área do direito, a grande maioria ficar aí anos e anos e anos sem conseguir passar na OAB? Tem pessoas que são só nervosas, né? E isso também atrapalha. Aham. Mas a grande maioria é porque não fez uma faculdade bem feita mesmo. Que realmente não estava ali prestando atenção, se dedicando. Agora, quem se dedica também a um cursinho de OAB consegue passar na OAB. Passar na OAB é o de menos, é o menor dos problemas. Agora, realmente, estar alinhado com o mercado de trabalho, com as demandas que vão aparecer no seu escritório, com os seus clientes, como conversar com o seu cliente, como convencê-lo a Isso não sair dali aprende na já. faculdade, né? Não. Até dá para aprender se você ouvir, porque hoje os professores são muito atentos às necessidades do aluno. Para ser um bom professor, você tem que ter tantos diferenciais, aliás, é isso que tem enlouquecido a maior parte dos docentes, porque a gente tem que Porque até fazer tudo. psicólogo tem que ser, né? A gente tem que fazer tudo, dar conta de tudo. Então, mas se o aluno tivesse realmente interessado, ele conseguiria sair dali preparado. Mas ele não tá. Ele quer tirar a nota e aí, assim, é uma correria, um desando para chegar logo. Ah, eu quero prestar a prova da OAB. E ele só se preocupa com a prova da OAB. É tudo que E importa esquece que é para um ele. processo, né? Sim. E nesse processo atropela matérias que são importantes. Eu falo muito, as matérias propedêuticas, que são aquelas que o aluno não gosta, são as mais importantes. Então, sociologia, filosofia, antropologia, Ética. ética, história. Porque esses são padrões sociais. São padrões que você aprende a, 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 a
a analisar e a aplicar o direito. E eles não são importantes só para o direito, eles são importantes para qualquer outro curso. Você vai ser um bom médico se você conseguir ouvir seu paciente. Se você conseguir identificar ali qual que é o problema, o que está acontecendo no dia a dia dele que está fazendo com que ele tenha algum reflexo na saúde. Você vai ser um bom psicólogo se você conseguir identificar determinados padrões que você só consegue aprender em disciplinas propedêuticas. Mas o aluno acha que, É pra uma que eu quero chatice. ouvir isso, né? Já Isso aí sei, eu é não vou mimimi. usar. Sabe, a gente precisa aprender mais a entender que nós estamos lidando com a sociedade. Diferente da inteligência artificial, nós somos pessoas. A Letícia fala muito isso e eu acho isso incrível. Sempre vão ser pessoas lidando com pessoas, trabalhando para pessoas. O que é mais importante, né? Ter esse tete a tete, É, e se a olho gente- no olho. Se você não entende de pessoas, Você não consegue. até quem trabalha com animais trabalha com pessoas. E Marcela, gente, é incrível. Esses dias eu e a Marcela trocando uma ideia lá no bistrô delas. Ela me trouxe algumas curiosidades do direito. Lembra que eu te falei que a gente ia conversar um pouquinho sobre isso? Gente, o direito é muito incrível, ele é muito amplo. Eu também sou formada em direito, sou apaixonada. Confesso que por N motivos desisti do direito, principalmente uma delas é o mesmo que você está falando aí. Mas, Marcela, você me trouxe uma curiosidade. Você lembra da curiosidade que a gente conversou esses dias? Não lembro. Gente, a vamos. Marcela estava me falando de algumas curiosidades do direito, e uma delas que ela falou é na questão de empreendedorismo. Eu não vou lembrar agora, mas eu fiquei muito curiosa que você traz alguma dessas para o seu dia a dia, na questão do empreendedorismo, a questão do direito te ajuda muito, né? Só dando uma adendo, o meu livro favorito que me levou para o comércio é de um advogado. Vender é humano. Vender é humano. É Olha aí, a humano. fala já fala muito, né? Vender é humano. E Sim. assim, Marcela, conta pra mim no que o direito te ajudou na questão do empreendedorismo. Em tudo. As disciplinas do direito ajudam a estruturar um negócio. Isso sem falar que o bom advogado, ele é um empreendedor. Poxa, e é óbvio que o direito não está restrito só à advocacia, né? Tô aqui falando, mas porque eu sou advogada. Sim. Óbvio que uma pessoa que se forma em direito pode querer fazer qualquer outra coisa. Mas tudo na nossa vida é empreender. Até quando a gente é seletista, a gente tem um pouco de empreendedor, porque é criação, é foco, é tentativa de identificar quem é o seu cliente, como é que você vai atender melhor o seu cliente. Se você é seletista e trabalha para alguém, é óbvio que você vai focar mais naquilo que o seu empregador quer de você. Mas se você não é, você vai focar naquilo que o seu cliente espera de você. O direito me ajuda muito com disciplinas como direito empresarial, direito tributário. Aliás, eu trabalho especificamente com crimes tributários no escritório. Então, isso já me ajuda Nossa, bastante. é. Tem que ter um conhecimento Essa dessa reforma área. tributária agora, hein? Não, a gente. Nossa, me dá até uma gastura. Tô vendo a carinha dela a hora que eu falei da questão do direito tributário. Eu acho que tá todo mundo aí penando, né? Eu acho que sim. Acho que a gente precisa rever muita coisa no Brasil. Acho que a Já tá população bem arcaico, tem que dar uma mudada, né, a Marcela? população precisava entender aquilo que a gente está vivendo. Por enquanto, parece que a gente está numa guerra. E aí eu não vou nem falar de lados A políticos, gente tá num mas o limbo, né? tempo todo a gente vive uma dualidade, né? Se você é empreendedor, você tende a apontar o dedo para quem não é. E quem não é, aponta o dedo para o É como se fossem empreendedor. nichos diferentes, cada um com a sua E turminha, é como né? se a gente não tivesse todo mundo no mesmo mesmo, lugar, aham. né? Porque o empreendedor, em regra, vai ajudar a criar emprego. E um empregador que esteja preocupado com a realidade de mercado, ele sabe que ele precisa de ter bons empregados e manter E que eles uma boa estejam qualidade de vida para satisfeitos. eles. Exatamente, porque, Exatamente. gente, é incrível. A movimentação de mercado. Isso é fato. Uma pessoa que está na sua empresa feliz Nossa. rende muito. Isso é pesquisa, é nítido. Rende muito mais que uma pessoa que está insatisfeita, que está triste, está com problema. É claro que você não vai conseguir sanar todos os problemas que não cabem, né, ao empreendedor. Tava dos Mas dois tem uma lados até coisinha agora há ou outra que pouco. você consegue ajudar, sim. E é humanizar, né? Eu penso muito em Exato. humanizar isso. Exato. Olhar no olho do seu
funcionário e perguntar, tá tudo bem? Hoje eu tô sentindo que você não tá bem? O que que eu posso te ajudar? Né? Nem sempre você vai conseguir, mas às vezes você já parou pra pensar que a pessoa só precisa de uma palavra, de um gesto ou de um minuto de conversa e tudo muda? Você passa por isso de vez em quando, Letícia, dentro da... Às vezes Olha, até entre você e a Marcela, porque querendo ou não, por mais que vocês dividam a vida, tem um momento ali empreendedora. Tem um momento que vocês estão sim. trabalhando. E ai, graças a Vocês Deus conseguem ter essa a troca? gente tem uma troca incrível referente a isso. Temos ambas visões muito semelhantes. Mas a Marcela tem uma frase que pra mim assim é muito é muito certa. Bons patrões têm maus funcionários e maus patrões têm bons funcionários. A gente passa muito por isso. Não vou ter humildade nenhuma em dizer que somos excelentes patroas. Sabe, somos. Não que o nosso funcionário hoje seja ruim, ele é incrível. Desejo toda a sorte do mundo para ele aí que vai para a área dele de atuação em breve. Mas, poxa, a gente já Ele tá passou. na gastronomia, mas ele é de que área? Ele é geologista. Ah, Ele tá. tá fazendo. Tá terminando o curso Tá dele terminando o curso agora. dele. Ele já entrou, a gente já sabia disso. É uma pessoa incrível, mas assim, a gente já Mas por passou. que dessa frase? Fiquei curiosa agora. Sabe por que que é? Isso funciona pra mim, minha opinião. Isso funciona pra amizade, pra relacionamento, seja lá o que for. Quando você é bonzinho demais, as pessoas te sacaneiam por isso. É triste, cara. Eu acho triste isso. É uma realidade Mas é uma triste. realidade. É assim, se você é uma boa namorada, a pessoa não vai te valorizar por você ser uma boa namorada. Se você honra, se você não trai, se você é companheiro, se você é parceiro, você não é valorizado por isso. Se você é amigo também, não é assim. Uma vez eu ouvi uma palestra, um cara falando que o bonzinho é substituído. E isso ficou muito na minha mente. E, de fato, o bonzinho é substituído. Mas eu não vou mudar a minha essência. Tipo, isso pra mim eu falo que a Marcela bate muito de frente com o sistema e eu bato muito de frente com isso. Nem eu e nem ela. A gente não vamos mudar a nossa essência para ter pessoas que queiram ficar do nosso lado porque nós somos ruins. Sabe? Acredito que quem emana boa energia atrai boa energia. Mas é um fato. Bons patrões têm maus funcionários. Porque se você é bonzinho, se você paga todos os direitos, se você é bacana, se você dá um incentivo, se você fala, tem que sair porque tem que estudar, vai lá, dá o seu melhor, você não é reconhecido por isso. Sabe? Tipo, você não é. Agora, se você é aquele mal, chegou atrasado, bum, advertência. Tá indo embora, mas bum, advertência. Faltou, bum, Na verdade, advertência. eu acredito que é ser justo nesse caso, né? Se a pessoa tentar ali ser justo dentro do que você tem. Não Se a pessoa existe. te dá uma resposta como funcionário legal, você vai estar respondendo. Claro, se ela começa a faltar, a não cumprir com as regras, você responde em cima daquilo. Eu não acredito muito em justiça. Eu acho que você tem que ser o que você é por você, não pelo outro. Sabe? Tipo assim, cara, eu vou fazer o meu porque eu sou assim, não vou mudar a minha essência por causa do outro. E nas empresas, no comércio, nas lanchonetes que eu eu coloquei isso muito como meta pra mim. Cara, eu não vou ser uma pessoa ruim porque meu funcionário não me valoriza. Sabe? Tipo, não vou ser uma pessoa estúpida, porque isso não é sobre ele, sabe? Isso é sobre mim. Então eu não posso mudar quem eu sou, o que eu vivo, o que eu acredito por causa do outro, porque pra mim não faz sentido. Marcela, você vê necessidade no mercado? Aliás, você vê falta no mercado de funcionários que sejam parceiros, que vistam a camisa? Ou você acha que não, isso é muito relativo e vai mais uma. Oh, eu tenho. As observações que eu faço são muito dos lugares de onde eu estive, né? Meu pai era. Ele tinha um comércio, tinha uma empresa na área da construção civil, e depois as outras. As minhas outras percepções são muito das faculdades por onde eu passei. E eu acho que tem duas coisas que impactam muito. Uma é a escolaridade do funcionário, e outra são as demandas trabalhistas. E elas, para mim, estão vinculadas. De novo, não tenho dados sobre isso, estou falando aqui sobre percepções minhas, né? Pode ser que qualquer pessoa que ouça isso fale, não tem nada a ver. Mas a minha percepção é que a pessoa, quanto mais escolaridade ela tem, mais explorada ela tende a ser, dependendo da área onde ela está trabalhando. Porque ela vai
ter essa percepção de que o mercado é difícil, de que não é fácil tá confortável na sua profissão, de que ela precisa galgar vários degraus, né? Vários degraus para chegar no objetivo dela e que se ela pisar fora da linha, ela vai acabar se perdendo nesse objetivo. E isso impacta, como eu disse, também na questão trabalhista. Por exemplo, raríssimas vezes um professor vai entrar na justiça contra uma faculdade, por pior que seja o empregador dele. Agora, quando você vê pessoas com menos escolaridade, você já vê um aumento das ações trabalhistas, porque elas não estão preocupadas. Porque elas trabalham com qualquer coisa. Gente, pelo amor de Deus, Não é uma regra, não é né? uma Tem as regra, exceções, não mas é uma grande isso é o que eu vi. maioria. Na construção civil, por exemplo, isso é muito comum. Quase todo mundo sai de uma empresa e entra Contra a na empresa. justiça contra a empresa. E a empresa pode ser muito boa, que eles vão entrar. Porque isso vira quase que uma regra. Isso acaba gerando um problema ali para o empregador, porque por melhor que ele seja, ele sempre vai ter demandas. E é o inverso dentro da academia. A minha frase sempre foi muito por isso, porque eu vi patrões E você incríveis. trabalhava do lado do direito para que era justamente que mina isso de um lado ou do outro, né? Exatamente, eu via patrões incríveis que davam bônus para funcionário, prêmio para funcionário, e assim, respeitavam todas as regras e tinham inúmeras demandas trabalhistas nas empresas. Enquanto que nas faculdades eu vejo uma exploração absurda dos professores. Absurda, absurda. A realidade das faculdades no Brasil é absurda. As pessoas podem ter uma visão diferente porque elas olham para as federais, mas é a realidade de quem dá Mas aula em pensa só, instituição como que um privada. professor universitário que tem mestrado ganha R$ 30 a hora aula? Numa E não faculdade só que paga isso, bem, eu né? também, uma das minhas formações, né, é letras, é pedagogia. O que eu percebo também que é desumano é época de prova. Você que tá com a Não, e o Marcela, professor tem que ser pesquisador, tem que fazer prova, corrigir prova. exatamente, tem que ser multitarefas, né? E fora que o prazo para você entregar aquela quantidade de prova corrigida, tudo direitinho. Não tem horário, não. O Exato, é aluno manda mínimo. mensagem Eu 10 virava horas, 11 isso, eu horas, virava madrugada Não, meia-noite, corrigindo. final de pós-pandemia ficou semana. insuportável, porque há um imediatismo de tudo, né? Tudo tem que ser na hora, tem que ser agora, meu Deus, vou morrer se o professor não entregar a nota. Quer dizer, olha, pra mim, essa migração de carreira foi incrível por várias razões. A gente trabalha muito mais, fisicamente falando, porque eu e a Letícia, a gente faz tudo no bistrô, né? A gente comentou que a gente tem um funcionário que eu chamaria até de parceiro, porque ele é incrível junto com a gente, mas ele entra no horário dele, 7 horas, sai ali pouco antes das 4, porque quando a gente finaliza a parte interna do almoço, a gente fala pra ele que ele pode ir embora tranquilo. Mas a gente entra antes das 7, sai quase todos os dias por volta de 5h30, 6 horas. Quando não sai mais tarde, porque se tiver cliente a gente fica, já ficamos De até 11 horas boa. da noite, bem tranquilas. E a gente faz as compras, a gente carrega, a gente descarrega, a gente faz lista, a gente pensa no cardápio. Então, assim, esse é um trabalho constante. A gente chega em casa e o nosso trabalho não acaba. Só que eu nunca me Você senti está tão mais feliz. descansada. Sim. Além de mais feliz, mas mais descansada. Porque o meu cérebro estava tão cansado da sala de aula que eu não conseguia formular frases. No último semestre, eu olhava para Letícia e eu já estava desesperada, porque eu Não sempre fui dormia boa bem. com palavras, né? E de repente Poxa, estavam fugindo. eu não conseguia mais formular frases, eu não me lembrava de palavras, eu não lembrava nomes de pessoas. Quer dizer, eu sei o CPF da Letícia, o meu, da minha mãe, E tudo de esquecia. cor, número, e eu não tava lembrando coisas básicas do dia a dia. Então tava me fazendo tão mal, porque. E é de estar sobrecarregado. Ah, mas é uma percepção sua. Não. No curso de Direito, de onde eu estava trabalhando no Tinha último outros semestre, professores iguais. todos os. Tinha 2 professores que não tiveram, mas os outros todos tiveram burnout. É. A última pergunta, que a gente tá falando muito dessa questão de empreendedorismo, migrar, né, de profissão, mas uma coisa que eu sempre pergunto, e eu quero ver se aqui vai ser a resposta que eu sempre tenho. Mulher empreendendo. Vocês
tiveram alguma dificuldade por ser mulher nesse mundo? Ou não? Foi tudo muito tranquilo, as portas abertas? Ou por serem mulheres, tem aquela dificuldadezinha? Conta pra mim um pouquinho sobre isso. Eu acho que tem alguma coisa, porque a Marcela tá rindo com uma carinha que não sei. Fala você, ué. Olha, eu acho que sempre tem dificuldade por ser mulher no mundo, né? Assim, é sempre mais difícil pra gente do que pros homens. Mas a Letícia é essa pessoa altiva, autoastral e que conversa com todo mundo e que traz todo mundo pro lado dela. Então isso facilita muitas coisas pra gente, né? Eu acho que eu não tenho o mesmo desempenho que ela comercialmente Então, no falando. caso da Letícia, facilitou a questão de ser mulher. Não é por ser mulher. Eu falo assim, A que gente ela acaba brinca lá, suprindo o fato de... Por ser muito A feliz. gente brinca, a gente fala assim, se for pra vender um produto, manda ele diz, se for pra vender um assassinato, alguma coisa, chama a Marcela. Mas é legal que uma complementa a outra. Isso é muito Sou ótima com bacana. crime, eu vendo crime. Alguém chega lá, por exemplo, prato do dia, é esse. Aí a Marcela fala assim, é isso. A Letícia faz a pessoa se apaixonar pelo prato, sabe? Assim, não é... Eu falo, é uma feijoada. Ela, é a melhor feijoada da sua vida. Você nunca comeu nada igual. E eu fico assim, meu Deus. Gente, sabe? eu sou literalmente apaixonada pelo sanduíche que a Marcela faz, sanduíche natural, muito gostoso. E confesso que quem me vendeu realmente falou que era perfeito, com molho perfeito, uma maionese perfeita, não sei o que, feito com ovos, com não sei o que, fresquinhos, não sei o que. Foi a Foi a Letícia. Letícia, claro. Foi a Letícia. É porque eu falo as coisas como são. Tipo assim, eu não fico com medo de elogiar. Se a pessoa chega lá no bistrô e ela tá bonita, eu vou falar, cara, você tá muito bonita. Que cabelo bonito, que roupa bonita que você tá. Gente, hoje eu entrei no bistrô delas e eu fui recebida. Nossa, como que você tá linda, como não sei o que. Eu falei, gente, eu vou voltar aqui todo dia, né? Eu quero voltar aqui todo dia. E ela não tá mentindo, tá? Porque se chegar alguém que tá vestido de uma maneira que ela não gosta, ela... Óbvio que ela não vai falar que não gostou, mas ela não fala nada. Fica na dela, quietinha. Mas ela é sempre assim... às vezes ela fala... Às vezes ela fala, nossa, não ficou legal essa cor. E as pessoas se apaixonam. Caraca, mesmo você fica por- tão bonita de verde, colocou cinza. Não, mas peraí, gente, a síndica aqui do prédio, quem toma conta, a administradora, melhor dizendo, a Administradora, Débora, estava, eu acho que de cinza algum dia, a Letícia falou alguma coisa, A porque Débora eu senti. sofre com a Letícia. É, porque eu vi a Débora falando alguma coisa. Ah, mas eu vou te dar uma roupa cinza e você vai É gostar. porque ela tem uma roupa cinza e eu tenho a sensação de quando eu olho que ela parece aquelas... Ó, penal. Não, como é que fala? Aquelas... Meu Deus, me fugiu a palavra. Aquelas senhoras que cuidam de penitenciária feminina. Policial penal. É, eu Agente falo... penitenciário. Agente penitenciária. Eu falo, Débora, não deu certo, cara. Você fica muito bonita de verde, de azul, de rosa. Aí você me põe Mas cinza, não. Ah, ficou muito feio. Eita, tô com medo, é uma das cores preferidas minhas. Eu amo cinza. Tudo bem, vai que Amo combina. cinza. Com ela, não combina. Vai ficar... Não deu certo, não é a cor, não tá na palheta Não, dela. Mas tá vendo? É isso, essa espontaneidade que a Letícia tem Que de dá conversar. essa. Não, tem dia que ela fala assim, linda, fica ali na frente rapidinho. Eu falo assim, pra que isso, gente? Eu vou espantar os Eu clientes. sou tão boa com a comida, sabe? Eu me dou tão bem com ela. E realmente, Marcelo, os bolos são você que faz. Sim, isso eu faço. E aí, eu quero fazer uma pergunta, porque quem era da área gastronômica, né? Quem foi pra área Calma. gastronômica foi a Letícia. Eu fui para o comércio, eu fui para vender, Ela é administrar pessoas mesmo, para porque fazer. o curso é administração e marketing, tá tudo ok. Não, eu sempre cozinhei. Assim, só não vendia a minha comida, mas eu sempre cozinhei. Então você Sempre sempre gostei. teve um amor Desde pela pequena gastronomia. E mesmo. só Minha família- juntou o A último ao Marcela vem de agradável. família portuguesa. Então, assim, a avó dela é de Portugal. Sabe Marcela fazer tem esse- bacalhau, Marcela? Marcela... Ah, a mãe dela faz imaginei. um bacalhau com natas. Não, a Marcela. A mãe calma. Porque o com natas ela é apaixonada. Não, Minha mãe gostoso. faz só pra ela. Bacalhau com natas da Dona Cátia é... ó. É incrível. Não, nem lá em Portugal tem. É verdade, o dela é bem bom mesmo. Mas assim. Quem sabe vamos e aí abrir um a mãe restaurante da português? Letícia, mãe da Letícia também me abraçou e me ensinou várias receitas. Então tem. A Minha minha mãe é mãe mineira, né? é, Pão de queijo, biscoito, broa. A Gente, que comida mistura. dela Você é pensa, maravilhosa. você chega na casa da Letícia e da Marcela, tem uma mesa cheia de pão de queijo, e aí um bacalhau, Um alguma coisa. pastelzinho de nata. Nossa, pastelzinho de Belém, mas gente, eu fui amo conquistando a pastelzinho de Letícia Belém. foi assim, com torta de limão,
Nunca Assim, mais como solo pela Bolinho, barriga, claro. então. Um carbonarazinho, Nossa, um pesto um de pesto. Eu vou confessar que pistache. tem alguém ali do outro lado da telinha mexendo no celular que também me conquista pela barriga, porque ele cozinha muito bem, Gente, é gente. assim que a gente E aí conquista eu as vou na pessoas. casa dele, ele fala assim, vem almoçar. E aí tem cada coisa, que tem dia que eu tenho que falar assim, não, é aquela comidinha bem tradicional, mas bem gostosinha. Aí esses dias, ontem, ficou me devendo, viu, Robert? Não teve. Robert tá ali que não deixa eu mentir, ele falou que no final do podcast ontem ele iria me levar pra comer um franguinho. Robert tá ali como testemunha, não teve o franguinho, tá? Tá me devendo. Eu fiquei Ixi. esperando o franguinho não veio. Mas assim, ele também me Marcela, conquista pela não barriga. tem vez, seja lá a hora que for que a gente chegar em casa, a gente folheia o iFood até não ter mais jeito. Tudo muito caro, nem tudo é gostoso. Na Não hora que sabemos como foi o preparo, que isso é o que me dá Ah, mais não, tem dia medo. que começa a olhar os preços e fala assim: não, vou ali na cozinha, passa a Mas, minha preguiça na hora. nossa, teve um dia que a gente folhou, a casa tava limpa, diarista tinha ido lá, a gente tava podre de cansado. A gente ficou 1 hora escolhendo uma E pizza. nada. Aí eu tinha só cebola e tomate em casa. Aí a gente fez uma cebola caramelizada com um tomatezinho no curry. Foi um macarrão Perfeito. incrível, perfeito. É incrível, né? Quando a pessoa Sempre gosta tem. da gastronomia, faz virar cada coisa. Sempre tem. De um ingredientezinho sai uma coisa. Eu falo porque tanto o Josimar cozinha muito bem, ele é desses. Eu amo piqui, ele faz, gente, um piqui que é perfeito. Mas ele tem um amigo também, um casal, né? A Risa e o William, que também, gente, é muito bom ir pra casa deles. O ruim é que a gente sai de lá mais gordinho, né? Pelo menos uns quilinhos a Ah, mais. não, só, Mas só se é vive uma cada vez. comida perfeita, tão deliciosa. E assim, uma coisa que eu nem imaginava virou um prato que super saboroso. Eu fico A apaixonada. gente tá devendo ainda voltar pra academia, né? Eu falo que chega uma idade da vida que a gente tem que conciliar. Isso é o ruim do empreendedorismo, né? A gente gosta de comer, sempre, eu sempre gostei, E aí, pra mas manter. sempre treinei. A Lê também sempre treinava. Quando você empreende, eu acho que você demora um pouquinho para colocar a sua vida de volta nos trilhos, né? Pelo menos com a gente tem sido assim. A gente ainda tá se organizando para conseguir Um ano fazer pagando academia. um ano pagando E academia e foi só de final de semana. 2 dias. Ah, olha lá. Mas uma coisa que eu percebo na Letícia, isso é bem nítido, que na fase que eu conheci, ela realmente tinha um corpo que a gente fala assim, meu Deus, que pernão é esse? Segue Como que lindo, consegue? tá mais Mas, incrível do mas, que mas eu nunca. brinco assim, malhado, né? Bem malhado. Sim. Só que a Letícia era mais fechadinha. E hoje em dia eu acho a Letícia muito mais feliz. Talvez ela não tenha a perna malhada que ela. Mas tem uma felicidade no rosto que a gente percebe que transborda. E eu realmente, por que que eu chamei vocês? Um dos motivos foi que eu achei que ela se encontrou tanto na vida pessoal, mas também na vida profissional. Eu vejo que eu chego ali no bistrô delas e vocês estão sempre felizes. Talvez, claro, como qualquer ser humano passando por problemas, com quem não, né? Mas sempre atende o cliente e eu percebo que no entra e sai dos clientes, vocês já conhecem cada um afinco, já tem a brincadeira, já tem o humor, já sabe o que o cliente gosta. Como que é fazer essas amizades? Tem amizade que vai pra vida? Nossa, tem demais. Tem muitas amizades que vão pra vida. Porque, principalmente trabalhando em um prédio comercial, a gente optou pelo prédio comercial pelas nossas razões pessoais, né? São duas mulheres trabalhando, é melhor, é mais seguro, mas acaba que o nosso cliente é quase sempre o mesmo. A gente não tá no meio da rua, né? Então não entram muitas pessoas diferentes. Vendo o mesmo cliente todo dia, a gente sabe distinguir quando ele tá bem, quando ele não tá, se aconteceu alguma coisa, né? Às vezes o cliente não tá podendo comer alguma coisa, ele pede ali especial pra gente aquele dia, e a gente vai aprendendo a fazer E essa acaba leitura. A fidelizando Letícia é também, né, muito o melhor nisso cliente. do que eu, tá? Porque é isso, é o comercial. Eu às vezes passo despercebido, porque não sei. Acho que eu tô mais focada na comida mesmo. Eu fico ali. Mas é legal que cada uma tem a sua área É, ali de atuação e acaba complementando. sim, sim, acho que é isso. Nós somos mesmo complementares nesse sentido. Mas ela consegue fazer uma leitura muito bem feita. Às vezes ela olha pra mim e fala assim: Ah, fulano não tava legal hoje. Eu falo, será? E aí, ela vai, pergunta, e era verdade sempre. Todas as vezes que ela acha que alguém não tava bem, era verdade. E isso faz com que o cliente se sinta em casa. E é verdadeiro, sabe?
Porque a gente quer realmente saber dele, se ele tá bem, se ele não tá. E a gente acha que comida é um carinho, né? Não é só sobre vender. É realmente sobre fazer a pessoa se sentir bem, sair dali e pensar, poxa, esse alimento ele me nutriu de várias maneiras, então eu vou melhor, vou mais forte, vou mais confiante pra onde eu estiver indo. Principalmente num prédio comercial, as pessoas às vezes passam mais tempo no trabalho do que em casa. Então acaba que o bistrô dela, eu percebi que é um pedacinho é extensão do trabalho que acaba sendo a cozinha da minha casa. Amém. Hoje uma pessoa que estava lá falou o seguinte, que eu achei incrível. Nossa, Letícia, nunca mais vocês vão tirar recesso, porque eu fiquei aqui perdida, eu não tinha o que fazer, eu senti falta de vocês. Então, assim, é aí que você entende que justamente não é só comércio. A comida é feita com amor, a parceria, a amizade. É um pacote que vocês acabam vendendo, não é isso? É isso, tem que ser isso. Eu falo que às vezes, principalmente semestre passado, que eu realmente não tava legal por conta da faculdade. Tinha dia que chegava, se já chega aziado, né? Então, na hora que eu ia cozinhar, eu ia cozinhar fazendo as minhas orações. E eu ficava pensando, Deus, por favor, não deixa essa comida chegar com meu ânimo em ninguém. Faz com que ela chegue nas pessoas de maneira que elas fiquem bem, que elas saiam daqui felizes, sabe? Porque, poxa, é um ato de entrega, né? Tu fazendo a comida pra alguém, a pessoa vai passar o dia ali com aquela comida no estômago. Então, se você faz de qualquer jeito, se você faz estressado, é melhor não fazer. Gente, é tão incrível que hoje eu fui lá por 2 vezes e a primeira vez eu tava extremamente mal-humorada. Eu tava super chateada, mal-humorada, grilada. E eu não falei nada, as meninas me trataram Olho super encolhido. bem. A segunda vez que eu fui, que já tava um pouco mais tranquila, mas não tão tranquila. A Letícia olhou pra mim e virou e falou: Eu não sei o que o comentário que eu fiz com a Marcela. Aí a Letícia falou: Eu percebi que você não tava bem hoje. Então, assim, aí a Marcela Aí eu falei: Nossa, a gente tava perceptiva. Ela tá tudo bem agora. Então, assim, né? Elas percebem mesmo. É incrível que vocês começam até o humor, que é diferente dos seus clientes que vão ali diariamente, a gente começa a entender, não é isso? E eu brinco assim que acaba sendo um pouquinho que psicólogo, né, não, Letícia? Sim. Principalmente você que tá ali na frente, eu acho que Ah, não tem jeito, né? Pessoas lidam com pessoas, sabe? Isso não muda, independente de IA, de tecnologia e tal, vai ser sempre sobre pessoas. Então, quando a gente tá ali atendendo, e eu não consigo, tipo, eu não consigo só vender um produto, sabe? Não é só sobre um pão de queijo, um almoço, não é só sobre isso. Poxa, eu quero me conectar com as pessoas, sabe? Eu quero saber o que elas gostam. Ontem foram as meninas almoçar lá, era 3:30 da tarde. Sim. Sabe? Elas, poxa, almoço, mas nossa, vai chatear vocês. Eu falei, cara, eu tenho um produto e eu tô aqui pra vender ele. Se vocês querem comprar, independente do horário, eu vou fazer isso, entendeu? Então, não é. É sobre eu olhar pra pessoa, ter a sensibilidade de falar assim, cara, aqui não é sobre mim, você tem que sabe? deixar um pouquinho a Letícia de lado Não é sobre mim, porque a minha parte ali no comércio é vender um produto, mas agora quem tá vindo comprar um produto não é só isso, sabe? Nunca é só isso. Sabe, se a gente não tem sensibilidade pra lidar com ninguém hoje em dia, sabe? Tipo, você ir no frentista e tal, pô. Às vezes a gente tá tão estressado com o nosso dia a dia, a gente acaba descontando nas pessoas e a gente não tem a reflexão de pensar assim, poxa, tô chateado porque aconteceu isso e esse cara não tem nada a ver com isso. É. Peguei uma briga no trânsito, os caras veio se xingando, um lado a lado, lado a lado. Chegou no semáforo, pensei, pô, agora eles vão se pegar, né? O cara do carro, sabe, falou assim, cara, me desculpa. Falou assim, nossa, tô grilado, minha mulher me saiu de casa, levou meu filho, tá brigando por causa de pessoas, você não tem nada a ver com isso. Falei, cara, é sobre isso, tá vendo? Você entender que o outro... Pessoas sempre vão lidar com pessoas. E nunca é só aquilo ali, sabe? É um tudo, é um contexto. Agora, uma pergunta que eu vou fazer que hoje eu achei muito fofo. Porque, assim, é muito difícil um casal, né, estar em casa, estar no trabalho e não se desentender. Mas hoje a Letícia, eu fui lá comer. Na verdade, não, fui acompanhar a Josimar, que foi comer um bolo. E aí a Letícia falou assim: Não, mas eu amo. A hora que a gente conversou sobre podcast, queria acontecer.
E ela falou pra mim, eu amo ver a Marcela falando, me inspira. E ela já tinha me falado uma outra vez que você estava dando uma reportagem, se não me engano, pra TV Serra Dourada, SBT, não SBT sei. de Brasília. SBT de Brasília, ok. E aí ela virou e falou assim que tava tão empolgada, tão feliz e tão lisonjeada de ter você na vida dela, né? De ouvir você falar, tão satisfeita, que ela não conseguiu nem pegar o celular e gravar, porque ela tava ali tendo uma aula e muito feliz com o que tava vendo, né? E a gente conversando sobre a importância de ter ao lado uma pessoa que seja inteligente, que saiba se portar, falar, e ela falando que vê isso em você. Mas a gente sabe que isso nem sempre consegue perdurar quando duas pessoas estão no mesmo ambiente quase que 24 horas. Porque, assim, é no trabalho, é na vida pessoal. Conta pra mim um pouquinho, eu queria saber um pouquinho de cada um de vocês, vou conversar com a Marcela, como que vocês lidam com isso? Porque, assim, é o tempo todo juntas. Tem os perrengues, tem uma hora que vocês têm que respirar, ou até então, vocês estão conseguindo lidar muito bem com isso? E quando vocês sentam pra conversar, como que funciona? Eu acho que a nossa melhor característica como casal é que a gente conversa e a gente consegue olhar uma pra outra. E eu acho que eu sou muito mais difícil que a Letícia de lidar. Embora ela fique me elogiando pra todo mundo, eu acho que eu sou mais chorona, e eu sou um pouco mais dramática, eu sou mais manipuladora. Faz parte da minha profissão, faz parte de como eu me construí pra isso, né? O direito É caráter precisa também, disso. né? O direito precisa disso. Eu sempre falei isso pra ela. Eu sempre falei, poxa, eu tento não manipular a Letícia, porque eu acho que isso é errado dentro de um relacionamento. Mas eu tenho essas características. Assim, e essas características, elas acabam sendo pesadas. A Letícia é mais leve do que eu sou. Então, isso facilita muito, porque ela coloca as coisas com leveza. Então, e eu acho que sempre vai ser o meu referencial sempre vai ser o semestre passado, que foi o semestre que eu não tava nada bem. E quando eu não tava nada bem, ela sempre teve ali com cuidado, sabe? Linda, você não tá bem, você quer ir pra casa? Vai, fica em casa, eu fico aqui sozinha hoje. É, e, assim, eu sou muito mais dependente emocionalmente do que ela. Então eu tive que aprender como era um relacionamento saudável. A Letícia me trouxe um relacionamento saudável. E um relacionamento saudável, eu acho que ele acaba sendo espelhado no nosso trabalho. A gente quer estar junto o tempo todo. Quando a gente tá longe, a gente quer estar Sente junto. falta. Então assim, óbvio que vai ter dia que eu tô estressada, tem dia que ela vai estar estressada. Acho que isso é normal. Mas é o que ela disse no dia do nosso casamento e que até me impactou na hora, porque eu fiquei pensando, eu falei, realmente, a gente nunca brigou, a gente nunca teve uma briga, vou sair de casa, não quero te ver. Não, nunca teve isso, porque Vocês são de sentar e conversar. quando a gente tá vendo que tem alguma coisa errada, a gente fala, não, peraí, vamos conversar, ó, por que você falou isso? Então, a gente se resolve e de uma maneira tranquila, carinhosa, se importando realmente com a outra. O Então, sentimento que a outra tá sentindo, que tá isso pensando. ajuda muito no nosso trabalho. E no trabalho, nossa, eu acho que a gente é uma equipe incrível. Incrível mesmo. É muito importante, né, Letícia, essa junção, uma complementar a outra. O que você me fala sobre isso? Qual que é o seu segredo para empreender e também estar na vida uma da outra? Eu não concordo com nada que a Marcela falou. Eu acho que quem é incrível é ela. É ela que é maravilhosa, uma pessoa super fácil de lidar. A comunicação com ela é muito fácil. Pra mim, se eu tô estressada, eu não quero conversar. Tipo, não adianta. E ela não. Ela a gente tem que conversar e tem que resolver na hora. Isso que é bacana. Uma não quer conversar, mas a outra quer aí acaba se Mas você entendendo. vê que Mas elas um jeitinho, uma chega e. Mas aí acontece, se eu não. Na minha natureza é de não conversar, de ficar calado. Mas se eu não conversar e ficar calada, ela sofre. Aí como que eu vou fazer ela sofrer? Não faz sentido. Aí é melhor eu engolir o. O orgulho Você viu que Não ela é é melhor? orgulho, é uma personalidade mais forte. ruim, não é nem forte, mas é ruim, porque, poxa, como é que você não quer conversar com a pessoa que você ama? Não faz sentido. Mas eu sou assim, tipo assim, tá dando problema, eu tô ali calada, eu falo assim, uma palavra, Senhor, se sair uma palavra na minha boca, eu consigo, mas não sai uma palavra. Mas aí até aí já falou umas 1000 palavras, aí pra mim já tá ok. E a gente vai resolver, mas Marcela é compreensível, paciente, companheira, sabe? Tipo, eu morro de medo de expor a Marcela e perder o que a gente tem.
Porque hoje em Isso é dia muito importante. a Muito gente vive importante. em um... Pensar no outro e não expor o outro, a zelar do outro, isso é raríssimo. Sabe? Tipo, eu tenho medo de expor a Marcela, sei lá, ficar postando as coisas que a gente faz uma pra outra, de postar o que a gente tem, porque ou as pessoas vão achar que isso é encenação, ou vão achar que não é isso tudo, ou que vai acabar logo. E eu, como eu não quero nenhum e nem outro, e não é uma verdade, eu prefiro viver a minha realidade com ela entre nós duas. Sabe? Não deixar que nada interfira nisso. Muito bacana isso. Meninas, infelizmente, estamos chegando ao fim. Eu queria perguntar muito mais coisa para vocês, a verdade é essa. Mas, assim, a minha curiosidade maior realmente era como, né? Como chegou ao bistrô delas, como ser parceiras na vida e, né? Principalmente na profissão, que é muito complicado, Sim. não ter grandes problemas, e é nítido que vocês se entendem muito bem. Isso é raríssimo. Casais que se entendem muito bem na vida e na profissão, isso é bênção de Deus, né? Eu falo, porque assim, normalmente se estranham, brigam por uma bobeira. O Cadu, que teve participação aqui no primeiro episódio, ele falou assim que o Anderson fala muito pra ele o seguinte: uma agulha, se você não conversa, se você não expõe o que você sente, às vezes uma agulha que caiu dentro da pia vai ser o motivo da separação. Sim. Então, assim, diálogo é muito importante. Eu percebo que vocês têm isso e que, né, tanto no bistrô dela a gente sente isso, como vocês, né, na vida. Queria agradecer a participação de vocês, tá? Se tiver algo pra complementar, se não, pode despedir do pessoal do outro lado da telinha. É isso. Obrigada pela oportunidade, obrigada pela conversa. Foi incrível. Venha no bistrô delas, fica no JK, no Jardim Goiás. O almoço é uma delícia, os lanches são melhores ainda. A tapioca é uma delícia. E o bolo, e o sanduíche, enfim. Viu? Bistrô delas. É isso, a gente se despede por aqui. Ficamos muito felizes com o convite, Amanda. Embora a gente não goste muito de expor o nosso relacionamento, a gente gosta de expor o nosso empreendimento. E fique à vontade para conhecer o bistrô delas. A gente vai estar lá, Letícia lá na frente, sendo linda, sendo maravilhosa, atendendo vocês bem. Eu lá dentro, cozinhando, de vez em quando dando uma saidinha para dar um oi, um sorrisinho. E eu acho que a gente tem que finalizar desejando para você e para todos os ouvintes que tenham exatamente o que a gente tem, que é essa felicidade imensa, que achem uma pessoa que as completa e que, se não acharem uma pessoa também, que consigam ser felizes do jeito que são e que consigam ter uma vida plena. Consigam fazer Que é o mais tudo aquilo que elas importante, né? querem. Essa felicidade é tudo que a gente deseja para todo mundo. Você do outro lado da telinha, quero te agradecer se você chegou aqui, se assistiu até aqui, é porque gostou. Compartilhe, dê like, manda para aquele amigo seu que precisa ouvir sobre papo de empreendedorismo, sobre força feminina, enfim. No próximo episódio tem muito mais. Bye, bye.